Começa agora o seu programa Fé e Vida, em parceria com a Paróquia de Santa Luzia. Fé e Vida é o Evangelho da Vida chegando até você. Olá, querido irmão, amada irmã, muito bom dia, paz e bem na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos, pois, chegando com o momento Fé e Vida. Nesse momento Fé e Vida, lembrando que sexta-feira chegou o final de semana, e chegando o final de semana, a atenção especial aos exercícios da vida cristã, compromissos em comunidade. Não é tão somente ter a sexta-feira como aquele pensamento voltado para, como diz o ditado, sextou, vamos festar aqui e ali. Mas para o cristão é aquele momento de centrar a atenção nos valores da vida cristã e valores cristãos em comunidade. A igreja tem intensificado isso em nossas mentes cristãs, repensando o batismo, os sacramentos, a iniciação à vida cristã, para que assim valorizemos cada vez mais os momentos, o exercício missionário de nossa vida cristã. Estamos nós no mês de outubro, o mês missionário, onde o tema já é esse desafio também, né? Ir da igreja local aos confins do mundo, anunciando e testemunhando. E esse sentido, meu querido irmão, minha querida irmã, requer de nós sempre mais um empenho pessoal que, unindo-se ao comunitário, faz com que a igreja seja essa força missionária intensamente a cada momento. Então, muito bom dia a você que nos acompanha, Fé e Vida chegando pelas ondas amigas aqui da Rádio Verona, que você possa acompanhar. Sempre eu digo 11 horas, esse momento em que nós preparamos em casa aquele almoço gostoso, aqui do estúdio com Fé e Vida também, trazendo a busca de um alimento diferente. É a palavra de Deus, alimento da vida, alimento para nos fazer viver os sacramentos. É missão. Palavra de Deus provocada pela missão dá mais credibilidade. Então vamos nós, você prepara o alimento material daí, a gente vai abençoando daqui e também compartilhando esse alimento espiritual de fé e vida. Nosso abraço, nossa bênção a você, sua família, alguém está meio dodói em casa, alguém com esse calor intenso, com alguns incômodos. Vamos sempre rogando que nada de pior aconteça, que Deus Pai favoreça cada vez mais condições físicas e até mentais para suportar as intempéries do momento presente, sempre tendo de sobra em nós a graça e a bondade de nosso Deus. Vamos pensando nesses aspectos todos e dentro da nossa proposta de fé e vida hoje, fé e vida e crer no poder de Deus. Vamos ver daqui a pouquinho na palavra do Evangelho que esse Deus ele tem poder, é capaz de nos envolver com o seu poder, nos fazer como que nos agigantando diante da nossa pequenez, mas com a graça e o poder de Deus, nós crescemos, nos fortalecemos. É justamente isso que nós precisamos para levar adiante a nossa missão. Que você possa nos acompanhar dessa forma. E vamos agora já aquele intervalozinho, ouvindo a canção, e eu volto daqui a pouquinho com o Evangelho do Dia. A canção é justamente esse tema, né? Que ele tem poder de nos impulsionar na missão. Bom dia, voltamos daqui a pouquinho com a palavra de Deus. Sem amor, o sol e a luz sou eu sou o povo do Senhor. Não é justo e é pecado ter demais como tu tens. Se trabalhas quase nada e sacias-te de bens, e um irmão que se consome, que trabalha muito mais, passa os dias tendo fome, porque um outro tem demais. Tu dirás que não tens culpa de nasceres na riqueza, não tens culpas de este outro estar vivendo na pobreza, e que tu ficando pobre quase nada mudaria, que se todos fossem pobres o país regrediria.
Em momentos mais ousados, tu respondes com dureza e te mostras irritado com quem fala de pobreza. Que se os pobres trabalhassem como os ricos trabalharam, talvez eles se arranjassem como os ricos se arranjaram. Acontece que há pobres que se matam pela vida e recebem de salário o que tu gastas em bebida e o que gastas em cigarro, festas, roupas, diversão. Quem te serve não recebe nem sequer pra leite e pão. Não é justo e é pecado esbanjar no dispensável quando aqueles que te ajudam levam vida miserável. É melhor fazeres isto com ternura de cristão, pra não teres de fazê-lo pela dura imposição. A escada que tu sobes é a mesma que tu desces. Quem subiu pisando os outros os encontra no regresso. Não te esqueças que Jesus falou tudo isto e muito mais. Se o dinheiro te escraviza, no seu céu não entrarás. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, revendo em nós essa grandeza do poder de Deus, o tema para esta semana, esse dia, essa segunda-feira, é de fato olhar esse aspecto da graça de Deus que nos fortaleça, que nos faça sempre ir adiante na grandeza do amor de Deus. Então, apresenta-nos esse Deus de docilidade, mas que alimenta a nossa esperança, a nossa fé e nos faz superar as tantas intempéries que a vida nos mostra constantemente. Então, dentro dessa proposta, olhando aqui o Santo Evangelho, nesse dia 23, vamos dando esse destaque para o tema em Lucas 12, 13 ao 21. Lucas 12, 13 ao 21. Esse texto vai dizendo para nós um pouco que, de fato, é saber partilhar. Saber não querer juntar só para mim, mas partilhar com o outro também. E assim diz a Santa Palavra. Alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança dele comigo. Jesus respondeu: Mas, homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado, muito cuidado, contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas nesta vida, um homem não consiste, o homem, a abundância dos bens que tem. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores do que esses, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então, depois eu poderei dizer para mim mesmo: meu caro, tu tens boa reserva, hein? Para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus disse: você é louco. Ainda nesta noite pedirão conta de sua vida? E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si, mesmo aqui, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Então, meu amado irmão, minha querida irmã, não basta a riqueza. Bens que temos para nós cristãos é o sentido da partilha, ter essa partilha. Até a canção que nós ouvimos ainda há pouco, né? Não é justo e até pecado ter demais guardado, mas ali pertinho de nós, alguém passando fome. E a gente passa para lá e para cá, preocupado com os nossos bens, e não vê essa presença desse irmão, dessa irmã ali, que clama, só no olhar, olhando para nós, clama por justiça. Não é justo acumular e deixar alguém passando fome. Então, um pouquinho dessa parábola mostra a astúcia, né, de um certo homem que, querendo ter mais, já tinha e plantou, colheu mais, derrubar os seus depósitos, construir outros maiores ainda, para ter mais e mais ainda, depois fazer festa o tempo todo. Jesus convida-nos a desprender o coração dos bens terrenos, que não nos enriquece diante de Deus. Pelo contrário, apegados aos bens materiais, vamos às vezes nos empobrecendo no dia a dia de nossa comunhão com Deus. Quer simplicidade, partilha, muito amor. Na morte seremos julgados, não com base no que nós possuímos, guardamos ao longo da vida, mas no modo com que tivemos realizado a nossa vocação, fiéis a Deus Pai, no amor de saber partilhar, praticar a constante justiça, melhor que se diga, e a caridade com os nossos irmãos e irmãs. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, infelizmente, a avidez de possuir, querer mais, o poder do dinheiro, às vezes causa fome no mundo. E aí acrescenta o pecado. E vai nos fazendo como que permanecer sempre uma das maiores tentações para o homem, de ontem e de hoje também. Ter. Mas às vezes ser poucas vezes irmãos, ser poucas vezes honesto, ser poucas vezes cristão que segue Jesus tomando a cruz a cada dia. Então trata-se de o contato com uma ilusão de querer comprar tudo, possuir tudo, honrarias, prazeres, estar bem. Mas para estar com Jesus, o bem é fazer o bem. A solidariedade e o perdão devem acontecer sempre em nossa vida e nossa comunhão. Vamos, pois, então, caminhar um pouquinho mais nesse momento, desse tema da justiça, do amor e da partilha. Vamos ouvir mais uma canção, onde que às vezes não adianta ficar, às vezes, parado ali, diante dos acontecimentos e reclamar de Deus, até sermos injustos para com Deus, mas praticar o bem. Vamos ouvir a canção, voltamos daqui a pouquinho com as notícias de nossa comunidade. Esta canção é para os pais que já perderam um filho e por isso brigaram com Deus. Eu não tenho respostas prontas para essa dor. Há feridas que não se curam com pomadas, mas com o tempo. Para eles que continuam zangados com Deus, esta canção. Admito que eu já duvidei, depois daquela morte repentina num farol. Depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol. Depois daquela perda sem aviso e sem sentido. Admito que eu já duvidei. Admito que eu briguei com Deus, porque não respondeu quando eu lhe perguntei por quê. Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, parece que não viu nem escutou lá no hospital. Admito que eu fiquei de mal. Doeu demais e quando dói, do jeito que doeu, a gente chora e grita e uva e põe pra fora aquela dor. Desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Liguei com Deus, e se eu briguei foi por saber que Deus ouvia. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bem.
enquanto você vai preparando aí essas coisas, essas delícias do seu almoço, daqui as delícias também da palavra de Deus, e com esse recado tão questionante hoje, para os dias presentes, né? Saber possuir, mas saber ser cristão. Não adianta possuir, mas se não for cristão. Porque possuindo sendo cristão, vamos solidarizar. Então, que o Deus eterno e poderoso dê-nos a graça de sempre, ao nosso dispor, ter a condição, se a temos, de ter algo. Mas se temos, vamos saber então amar e repartir com o irmão que não tem. É justamente o tema partindo dessa palavra proclamada, né? Não basta acrescentar a cada dia no meu celeiro caixas e mais caixa de alimento, preocupado em vender em preços altos. Mas o importante é, se eu tenho, e ali na minha porta, como está a visita de alguém que está necessitado, precisando do mesmo alimento, eu não vou esconder, não podemos esconder. Se eu tenho, é para partilhar, é uma proposta da vida cristã. Pois bem, nesse exercício de alimentar a vida cristã na solidariedade, aponta para a nossa missão também. No mês de outubro, esse mês missionário, tem nos convidado insistentemente a acolher a palavra de Deus, aprender os valores dessa palavra e ir cada vez mais de onde estamos aqui agora, em nossa paróquia, em nossa pequena comunidade, em comunhão com a igreja, levar a mensagem a todos os cantos do mundo. Começa ali, na pequena comunidade. Então, nesse sentido, lembrar a nossa missão, nossos trabalhos para esses dias, né? Nossa missão em comunidade. Lembrar que nesta segunda-feira, né, não temos assim não temos missas, né, da comunidade, mas temos dentro da nossa proposta, do nosso calendário, na segunda-feira, uma introdução já para rever o tema da Hora da Palavra para o mês de novembro, né? Ir compreendendo essa grandeza de nos envolver cada vez mais. Esse nosso trabalho aí. E depois, na terça-feira, é o dia que nós nos encontramos para celebrar a memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na Igreja Matriz, Santa Luzia, e é também o dia do atendimento àquelas pessoas que querem buscar um momento de instrução, né, de tirar algumas dúvidas, de confessar mesmo. Ali estamos prontos para esse atendimento. Geralmente começa às 3 horas da tarde, quando abre o escritório, e vai até às 18, 18h30 esse atendimento. Depois temos a Santa Missa. Isto amanhã, dentro da terça-feira. E na quarta-feira é a Quarta da Palavra, né? Quarta da Palavra, que nós vamos levar a Palavra de Deus com os grupos, né, a todos os lares. Digo todos assim, daqueles que estão já ali dentro de uma rede de comunicação para evangelização. Uma média de 48, quase 50 grupos nós temos. Então, a quarta-feira é o dia deste grupo. Bíblia nas mãos, roteiro para reflexão e ir à missão. É o Evangelho chegando às famílias com o tema do próximo domingo, né? Então, vamos então abraçar essa proposta dentro dessa semana. E depois, na quinta-feira, que nós sempre nos reunimos para ter o sentido eucarístico, quinta-feira da Eucaristia. A Eucaristia traz apelos para a nossa missão. Então, não é só celebrar a Eucaristia, não é só adorar o Santíssimo, mas é buscar nessa espiritualidade o impulso para a nossa vida cristã. Que Deus Pai nos fortaleça nesse nosso propósito de levar adiante a nossa vida, a nossa missão, e assim ser, de fato, esse cristão missionário, essa cristã missionária que vai abraçando, através da palavra, a fé, inquietando o coração e firmando os pés na missão. Então, vamos então ouvir esta canção, depois eu volto com a bênção final deste momento. Sois o sal da terra, não sois a... Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e
fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, canção bonita, né? Daqui do meu lugar, lugar da Eucaristia, lugar da missão, lugar do compromisso. Chega no finalzinho do nosso Fé e Vida. Eu quero recordar ainda que nos próximos dias 26, 27 e 28 de outubro é o Bazar Solidário. Mais uma vez o Bazar Solidário chegando e pedindo a sua solidariedade. Dia 26, 27 e 28 de outubro, ali no Centro Comunitário da Igreja Santa Luzia, no Promorá. O horário das 15 às 17 horas. Venha participar, mostrar o seu gesto solidário. Moda sustentável é o nosso modo de mudar o mundo. E eu sempre digo que o manequim que serve para todo mundo é o da solidariedade. Então vai para a solidariedade. A roupa não serve para mim, mas o meu coração está dentro da medida da vida cristã. Que Deus Pai abençoe a todos nós, a você, a sua família, você que nos acompanha aí preparando o seu almoço, que a gente possamos nos envolver cada vez mais no exercício da vida cristã. Você tem uma tarde iluminada, abençoada, aquecida com a graça de Deus, não só pela temperatura alta de nossa Teresina, mas da grandeza do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa querida mãe, de Santa Luzia, nossa padroeira, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até amanhã neste mesmo horário. Sois o sal da terra, sois a luz do mundo. A vida sem tempero, muita gente sofre a dor. Existe escuridão porque ninguém acende o amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor.